relato em que pormenoriza, detalha para nós a conquista das tribos de Manassés e Efraim da cidade de Betel. O livro de Juízes, ele emenda com o livro de Josué. É quase uma continuidade. Ele recapitula, ele faz uma ligação, uma continuação com as campanhas de conquistas da terra prometida. As campanhas de conquistas da terra da promissão. As campanhas de conquista da terra da promessa. Amém? Então, o livro de Juízes, ele emenda a era de Josué, primeiro capítulo, e ele dá continuidade ao que se inicia no livro de Josué, que são as campanhas de conquista. Josué entra na terra prometida e vai, então, desafiando cidade após cidade e vai tomando posse da terra prometida e desterrando e derrotando e exterminando os adversários que ali se encontram. Mas percebam no texto comigo agora, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é muito sério o que eu vou dizer agora. A estratégia pelo qual os filhos de José, a tribo de José, que na verdade são duas, Manassés e Efraim, a estratégia para conquistar a cidade de Betel, que é o foco do que Deus tem para nós aqui hoje, a estratégia é por meio do envio de espias. Essa é a estratégia, enviar espias. E o que fazem os espias? Os espias investigam pontos fortes, pontos fracos, forças e ameaças, vantagens e desvantagens. E fazem um relatório, traz o relatório, para que depois, diante das informações trazidas pelos espias, eles possam tomar a medida que se deve tomar para conquistar a terra. Amém? Agora eu chamo vocês para identificar comigo aqui o padrão de verossimilhança. É novidade isso? Enviar espias é uma estratégia nova? Moisés enviou espias. Depois, Josué enviou espias. E o relato aqui encontra um padrão de verossimilhança com os outros precedentes. Existe um precedente. E o mais forte deles é o precedente de Raabe. Amém? O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que cada um de nós aqui precisamos identificar e precisamos ter em nossa consciência de que existe um padrão, uma mentalidade que permeia a Bíblia. Um padrão que se repete incansavelmente. Um padrão que se repete indefinidamente. Existe um padrão. Todo mundo que lê a Bíblia precisa se conectar com esse padrão, para você captar a mentalidade, o modelo de pensamento, a lógica, o mecanismo, a dinâmica que o autor
o último Espírito Santo estabeleceu na Escritura. Então, essa ideia de enviar espia, esse texto, ele é verossimilhante com o texto de Raabe, porque os espias estão chegando na cidade, encontram um homem que está saindo, sim ou não? E quando a gente lê essa história, imediatamente a nossa mente vai para o caso de Raabe. Então existe um padrão, e esse padrão se repete, e você precisa entender que existem padrões na Bíblia, que a Bíblia é feita um modelo padrão. Existe uma mente única, que está no pano de fundo da revelação de Deus. E quando você identifica essa mente única, esse modelo, esse mindset divino que está por trás, que está de maneira subreptícia, que está nas camadas profundas do texto, na hora que você identifica isso, você consegue reproduzir os efeitos na tua própria vida. Você consegue viver a Escritura. Você consegue trazer as Escrituras para o plano prático e você começa a raciocinar com a mente das Escrituras. Por isso que Paulo diz aos Colossenses que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mentalidade de Cristo. A Bíblia não é um livro de histórias aleatórias, desconexas, não. As histórias, elas têm verossimilhança e elas se conectam não por acaso. Existe um propósito do autor quando escreveu, e as coisas se conectam, se interligam, as coisas se ajuntam, se agrupam e passam a fazer sentido quando você olha, quando você observa a Escritura com a mente de Cristo. Porque essa história de enviar espias é coisa que já aconteceu no passado. E lá no livro de Eclesiástico, no capítulo de número 1, o autor do Eclesiastes nos diz que o que é, já foi. O que é, já foi. E querendo dizer que as coisas seguem um ciclo e esse ciclo se repete. E se as coisas seguem um ciclo padronizado, circadiano, que se repete, na medida com que eu me sincronizo com os ciclos de Deus, eu sou capaz de me antecipar o que Deus vai fazer. O Evangelho, o cristianismo, é a religião revelada. O Evangelho não é uma religião de mistério. Tanto é que até o fim da história já é contado para nós o que vai acontecer. Nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Enquanto os analistas, os observadores, os pesquisadores, os cientistas estão tentando, por meio da verificação científica, da constatação, conseguir ver o que vai acontecer no futuro, a igreja sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo segue um padrão. Segue o padrão. Na hora que você sincroniza com esse padrão, você se antecipa ao que Deus vai fazer. Você consegue perceber o que Deus está fazendo? Você consegue perceber o que Deus irá fazer? E por que eu estou dizendo que você precisa adquirir esse padrão na tua vida? Você precisa absorver essa ideia com você. Porque você não está colocado num jogo de risco. Você não foi trazido para um negócio de risco que pode ou não dar certo. Você está colocado dentro de um padrão de Deus trabalhar, em que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida do que Deus vai fazer, da promessa que vai cumprir, do que vai acontecer aqui no nosso meio.
Então vamos propriamente ao texto e vamos analisar o padrão. Porque quando eu analiso o padrão, eu acompanho o movimento, eu descubro a dinâmica do movimento e vou no movimento do que Deus está fazendo e eu me antecipo ao que vai acontecer. Você já viu gente que perde a bênção? Não tem gente que perde bênção? Luta e perde a bênção. Perde a bênção, facinho, porque não consegue entender a dinâmica do que Deus tem. Então vamos ao texto e vamos verificar o que está no texto. A gente descobriu então que isso é um padrão que se repete e nós temos casos anteriores. E o último deles foi o caso de Raabe, que recebeu e acolheu os espias e que por ter recebido e acolhido os espias, recebeu misericórdia e recebeu misericórdia e foi condecorada de uma tal forma que ela entra na galeria dos heróis da fé e passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Uma coisa extraordinária que aconteceu com a Raabe. E o que tem de mais extraordinário do que aconteceu com a Raabe? Vem comigo, irmão. Pega essa aqui comigo aqui. Não é extraordinário o que aconteceu com Raabe? Não é assim sobrenatural? Raabe, por ter acolhido, por ter sido generosa, por ter sido por ter aberto as portas da sua casa, protegido os espias de Deus, ela ocupa a posição na galeria da fé e ainda foi inscrita na genealogia de Jesus Cristo. Agora, o que é mais do que isso? É o que eu acabei de falar. É que o que aconteceu com Raabe está prestes a acontecer de novo. Porque é um padrão. Está acontecendo de novo. Irmãos, agora é a segunda oportunidade para acontecer de novo. Porque os espias foram para Betel, no mesmo formato, no mesmo modelo, no mesmo esquema de Deus. No mesmo esquema. Porque Deus não muda, quem muda somos nós. Os padrões de Deus são idênticos. Os padrões de Deus são os mesmos. O modelo de Deus trabalhar é idêntico. Somos nós que queremos inventar moda. Somos nós que queremos invencionices. Somos nós que saímos da direção. Mas se nós ficarmos na posição e entendermos porque agora vai acontecer de novo. Significa que o que aconteceu com Raabe aconteceu de novo e pode acontecer com nós também. Então eles enviam os espias porque eles precisam. Até hoje isso aqui, esses espias é o que os Estados Unidos chama de CIA. Israel, o serviço de inteligência de Israel, serviço secreto de inteligência de operações especiais de Israel, chama Mossad. Até hoje, as operações especiais de Israel é feito por meio da inteligência. Os espias vão lá para fazer investigação, para fazer a constatação do que tem, do que não tem, de como não é, para montar uma estratégia para conquistar. Agora os espias, Deus determinou que aquela terra era de Israel. Deus determinou que aquela terra era a promessa de Israel. A Bíblia diz que e fez a casa de José espiar a Betel, a cidade que antigamente era chamada Luz. E a Bíblia diz que o Senhor era com eles. E quando eles enviaram os espias, e os espias estavam chegando próximo à cidade, tinha um homem que estava saindo da cidade. E quando eles encontram com esse homem que está saindo da cidade, um homem, a Bíblia sequer faz menção do nome desse homem. A Bíblia sequer referencia esse homem pelo nome. É um homem.
o que a Bíblia quer dizer com isso, quando sequer fala do homem? Fala que é um homem comum, pode ser qualquer um. A graça de Deus não privilegia uns e outros não. A graça de Deus não é uma ação seletiva de Deus, que prioriza uns em detrimento dos outros. Tudo quanto Deus tem de promessa, você e eu, independente das nossas diferenças, nós nos encaixamos naquilo que Deus tem para o seu povo. Um homem vem se aproximando e os espias encontram esse homem. E os espias dizem para ele assim, revela para nós como é que faz para nós entrarmos na cidade. Por quê? Porque naquelas épocas as cidades eram muradas e existiam entradas secretas. Existiam entradas secretas. Ele encontra aquele homem que está chegando, um homem qualquer. Os espias encontram e falam assim, ensina-nos a entrar na cidade e nós usaremos de misericórdia com você e com sua família. Deus havia determinado que aquela terra era de Israel. Israel está indo na direção, através dos espias de Betel, para tomar aquela cidade. Quando eles estão chegando perto da cidade, eles encontram um homem saindo da cidade. E aquele homem que está saindo da cidade, ele tem uma chance de fazer algo. Aquele homem que está saindo da cidade, ele encontra os espias e os espias solicitam, faz um pedido para ele. Faze-nos entrar na cidade. Ou seja, conta para a gente qual é o segredo para entrar na cidade. E a tua família será poupada. Conta para a gente. Aquele homem tem a chance de fazer algo. Tem a oportunidade de fazer algo. É um padrão. Porque Raabe, quando acolheu os espias, foi abençoada pelo que fez. Agora, esse homem tem a mesma oportunidade de fazer algo. Você precisa entender que em algum momento da minha vida e da tua vida, nós teremos a oportunidade de fazer algo. O plano de Deus é que a terra foi entregue na mão de Israel. Aquele homem sai da cidade e encontra com os espias, e os espias faz um pedido a ele. Aí eu pergunto para os senhores, os espias iriam entrar na cidade de um jeito ou de outro ou não? Claro que sim. Os espias e o exército de Israel iriam entrar de um jeito ou de outro na cidade. Eles iriam atingir o objetivo de um jeito ou de outro. Mas eles encontram o homem e pedem para o homem, ensina-nos a entrar na cidade. Aí o que o Espírito fala ao meu coração? A obra de Deus, ela vai ser realizada. A obra de Deus, ela vai ser realizada. Os planos de Deus, eles serão cumpridos. Eles serão cumpridos. Comigo ou sem mim. O que Deus tem para fazer, Ele fará. O que Deus tem para fazer, Ele fará, e não há nada que seja capaz de obstaculizar o que Deus já determinou na sua soberania e no seu poder de fazer. O que Deus determinou, Ele vai fazer. Os espias estão indo lá para tomar a cidade. Os espias estão indo lá para assaltar a cidade, para tomar posse daquela herança, porque existe uma determinação divina. Quer queira, quer não, eles tomarão a cidade.
A obra vai sair de um jeito ou de outro, está no desígnio de Deus. É um padrão divino, a obra vai sair. A promessa será cumprida. Será validada. O que Deus prometeu para Abraão vai ser cumprido. Mas a promessa vai ser cumprida de um jeito ou de outro. Mas um homem que nem nome tem, está vindo na rota de colisão com a promessa que vai ser cumprida. Agora a questão é o seguinte: aquele homem vai permitir ou não que a promessa seja cumprida por meio dele? Ele vai permitir que ele seja aliado do que Deus já está determinado em fazer? Ou ele vai tirar o corpo fora? Ou ele vai sonegar? Qual é a posição que eu e você tomamos em relação ao que Deus já determinou em fazer? Não é se Deus vai fazer. Irmão, você tem dúvida de que Deus vai fazer? Se você tem dúvida de que Deus vai fazer, então você está perdendo tempo aqui. Mas eu tenho convicção plena. Eu tenho convicção pétrea. Eu tenho uma convicção visceral de que Deus vai fazer. Independente de mim, independente de você, Ele vai fazer. Já está determinado, Ele vai fazer, vai sair. O trabalho vai sair, a obra vai sair. Mas aquele homem está saindo da cidade. Qual será que foi o propósito pelo qual o motivou a sair da cidade? Não sei. Provavelmente, na cabeça dele, o acaso, uma necessidade, uma questão qualquer, uma questão corriqueira da vida. Às vezes você precisa, sem mais, sem menos, de repente aparece uma necessidade, você sai daqui, precisa daqui para Campinas. Vou levar um filho para fazer uma consulta médica, vou lá ver alguma coisa da peça do carro que quebrou, vou lá ver alguma coisa que não tem aqui em Itatiba, vou no centro lá porque eu quero comprar um sapato novo e lá tem bastante loja. Sei lá, a pessoa sai de um lugar, vai para o outro por N motivos. E talvez esse motivo principal, que é o motivo de Deus, não está no radar do pensamento dele, mas está no radar do pensamento de Deus. Porque um é o pensamento do homem, outro é o pensamento de Deus. E Deus resolveu fazer na tua vida e através da tua vida o que nunca sequer passou pela tua cabeça. É um desígnio divino. E por quê? E eu digo aqui, um homem, por que a Bíblia se refere dessa forma, um homem? Porque pode ser qualquer um. Qualquer um que se colocar na brecha, qualquer um que se voluntariar, qualquer um que estender a mão, qualquer um que dizer sim, qualquer um que aceitar, qualquer um que dizer eis-me aqui, qualquer um que falar conta comigo, qualquer um que dizer Espírito Santo me usa, Espírito Santo toma-me na tua mão, Espírito Santo eu sou o teu servo, não importa. Alguém perguntou se aquele homem tinha diploma. Alguém perguntou se aquele homem tinha credenciais. Alguém perguntou se aquele homem tinha formação teológica. Alguém perguntou para aquele homem: olha, você tem isso, você tem aquilo, quais são os predicados, as qualidades? Não importa a minha qualidade e nem a tua. Não importa, Deus não conta com talento. Deus conta com o caráter de quem se coloca na presença dEle. Importa o quanto aquele homem sabe de Deus. Importa o tanto que você sabe de Deus. Quanto tempo aquele homem tem de igreja? Você acha que Deus precisa de gente velha de igreja para fazer a obra dele? Aquele homem acabou de sair da cidade pagã. E ele não sabe que aquela cidade vai ser tomada e destruída. E aí quando ele encontra os espias falou para ele assim:
os espias disseram assim para ele: conta para a gente o que você sabe. Ele sabia como fazer os homens entrar. Ele conhecia os meios pelos quais aqueles homens poderiam entrar sem ser notados e sem ser assassinados. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer e não faz, aquele homem sabia, não sabia? Sabia, ele sabia. A gente não sabe nem o nome do homem, mas a gente sabe que ele sabia. Você sabe fazer coisas. Quando a obra de Deus chega até você, a única coisa que você precisa fazer é aquilo que você já sabe. Ele sabe. Ele tem na mão. Ele tem o que os espias estão pedindo. Irmãos, que coisa gloriosa. Já pensou se Deus chegar em mim e pedir alguma coisa que eu não tenho? Pensem os senhores e as senhoras, se Deus chega em você e te cobra o que você não tem, te cobra o que você não pode. Você acha que Deus exige o que você não pode? Você acha que Deus exige o que você não tem? Eu estou como homem de Deus te falando: Deus pede o que você tem. Agora Deus pede o que você tem. E Ele pode fazer. Mas Ele pode não fazer. E Ele tem que tomar uma decisão. Porque os espias chegou. Ou Ele entrega a verdade. O homem já notou que a cidade seria tomada e os moradores destruídos. E ele podia mentir para aqueles homens. Ele podia esconder dos espias. Mas aqueles espias eram enviados de Deus. Aqueles espias eram enviados de Deus. Não minta, não esconda, não sonegue, não subtraia. Irmãos, coisa boa é quando Deus olha, quando aquele homem sai. Irmãos, nem os espias imaginavam encontrar ele. Queriam encontrar aquele homem saindo da cidade. Mas aquele homem é o homem certo. Aquele homem é o homem que tem o que eles precisam. Aquele homem é o homem útil. Aquele homem é útil para aquele momento crucial. Aquele homem é útil para aquele momento decisivo no plano de Deus. Deus encontra com você porque você é útil. Você não é inútil. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderia fazer essa obra aqui com quem Ele quisesse. Deus poderia levantar quem Ele quisesse. Deus é poderoso para levantar quem Ele quer. Irmão, Deus salva quem Ele quer. Se Deus quiser arrancar do mundo, arrancar das drogas, arrancar da boca, arrancar da biqueira, arrancar do tráfico, arrancar da cadeia, arrancar da prostituição, arrancar do baile, arrancar do funk, arrancar do pecado, arrancar da homossexualidade, arrancar da prostituição, arrancar do banditismo, Deus pode arrancar de onde Ele quiser, colocar aqui, lavar, remir, batizar com o Espírito Santo, encher de poder e usar. Mas Deus achou que a gente era útil e a gente tem alguma coisa para entregar para Ele. Falou: não, é com eles aqui que eu quero fazer essa grande obra. É isso aí que Deus resolveu. Você vai deixar os homens entrar? Ou você vai dificultar o trabalho deles?
Você vai deixar a obra eles seguirem avante? Você vai ser alguém que vai somar com os espias que estão querendo entrar na cidade? Ou você vai sartar de banda e dizer, não, isso aqui não é comigo, eu vou agir com indiferença? Qual é a tua postura? Mas o que ele decidir naquele momento vai definir e redesenhar o destino dele e da família dele. Você está entendendo, irmão? O que ele decidir agora, a posição que ele assumir agora, não, eu vou apoiar a obra de Deus, eu vou apoiar esses homens aqui, eu vou facilitar a obra de Deus aqui. O que ele fizer ali naquele momento, para aqueles homens enviados por Deus, vai redesenhar, vai redefinir a história dele e da família dele. O que você faz para Deus muda a tua história e da tua família e da tua casa. Tem muita gente que inverte os valores. Primeiro Deus, depois a minha casa. Mas o que você faz para Deus vai determinar o destino da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você está disposto a colocar para Deus o que você sabe fazer? Você está disposto a dizer, Senhor, conta comigo? Você está disposto a abrir o jogo? Porque esse homem foi abençoado, porque os espias entraram e toda aquela cidade pereceu. Mas aquela família, eles deixaram vivos pela graça e pela misericórdia. Irmãos, enquanto você está aqui trabalhando na obra de Deus, Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos teus projetos. O que você faz não é vão. Deus sabe do futuro. Deus sabe do que vem depois. E nós não estamos nessa rota, nós não estamos nesse caminho, nós não estamos nessa trajetória por uma mera casualidade. Não é por acaso que aquele homem encontra os espias. Não é por acaso. Mas é por causa que existe um propósito altaneiro. É porque existe um propósito elevado. É porque existe um plano soberano. É porque existe algo especial que Deus irá fazer. Não adianta, aquele homem tem um conhecimento com eles. Ele tem um conhecimento. Um conhecimento que pode mudar a vida dele. Mas não adianta ele conhecer. Não adianta ele saber, de nada adianta ele saber. Tem gente que sabe muito, mas não coloca nada, não disponibiliza nada. Tem gente que sabe muito, mas não divide o que sabe com o outro. Você já ouviu dizer que é no cemitério onde estão enterrados os maiores e melhores e mais sofisticados projetos de engenharia? É no cemitério que estão enterrados os maiores best-sellers. É no cemitério que estão enterrados as maiores obras de arte, os projetos que nunca foram realizados, os livros que nunca foram escritos, os quadros que nunca foram pintados, porque nunca teve disponibilidade de colocar para fora aquilo que Deus colocou em você.
E se você não colocar, vai ser enterrado junto com você. Agora Deus está dizendo aqui nessa palavra que se você, os espias, fala para a gente o que você sabe. Conta para nós o segredo. Porque nós precisamos entrar na cidade. Nós iremos saber de um jeito ou de outro. Mas se você fizer, vai ter uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz assim, ó: e mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Agora olha só a bênção. Então aquele homem, ó, a cidade toda foi destruída. Aquele homem podia falar assim: eu contei tudo para os espias e a cidade foi destruída e eu perdi a minha casa, eu perdi a minha horta, eu perdi o meu pomar, eu perdi todas as minhas propriedades, eu perdi tudo. Mas a Bíblia continua a história dizendo: então aquele homem com a sua família foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade. E a chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Você consegue entender aqui o padrão de Deus? Você consegue entender aqui o sentido do Espírito Santo no teu coração e na tua vida? Você consegue perceber que quando eu me disponho, quando eu me voluntario, quando eu me permito ser um instrumento nas mãos de Deus, a despeito das minhas debilidades, a despeito das minhas deficiências, a despeito das minhas fraquezas, mas quando eu me coloco diante de Deus, o Senhor é capaz de fazer, deflagra um processo grandioso na vida daquele. A cidade dele foi destruída. Ali ele perdeu a casa, ali ele perdeu o quintal, ali ele perdeu a horta, ali ele perdeu a criação, ali ele perdeu tudo. Mas a história dele não para nas perdas, porque Deus é aquele que sabe recompensar. Louvado seja Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não tem nada do que você um dia fez para Deus. Não há nada que um dia que você tenha feito de todo o coração para Deus, que esse Deus, na graça, na misericórdia, no amor, não irá te recompensar infinitamente mais do que você um dia foi capaz de imaginar. Sabe por quê que a cidade foi destruída, ele perdeu tudo? Porque quando nós nos decidimos a tomar o lado certo, quando você se posiciona, você tem um preço a pagar. Quando você fica em cima do muro, quando você fica na indiferença, quando você fica no teu canto, na tua zona de conforto, Deus até te deixa na tua zona de conforto, mas ali na zona de conforto você não vive nada. Na zona de conforto você não erra e você também não acerta. Na zona de conforto você não sobe, mas também não desce. Mas você fica condenado eternamente a uma mesmice, a um marasmo, a uma mornidão, a uma morte em vida.
Tem gente que está morto. E por que está morto? Porque quando eu sonego aquilo que Deus me deu, eu morro. Se Deus me arrancar do púlpito, eu morro. Se Deus me arrancar o microfone, eu morro. Se eu deixar de ser pastor, eu morro. Se eu deixar de evangelizar, eu morro. Se eu deixar de orar, eu morro. Mas eu vivo e cresço quando eu falo para os espias, vou entregar tudo que eu sei. E aquele homem saiu com a família dele. E a Bíblia diz, então ele edificou uma outra cidade. Porque Deus não vai se esquecer do que você fez. Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai ficar devendo para você. Tudo que você fez de todo o coração para Deus está na contabilidade do céu. Cada trabalho, cada luta. E eu tenho certeza, eu tenho uma mais visceral de todas as convicções aqui nessa noite, como servo de Deus, como homem de Deus, como profeta de Deus aqui nessa casa. De que nenhum de vocês vai deixar de dizer que valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena. Teve luta, mas valeu a pena. Teve levante, mas valeu a pena. Teve obstáculo, mas valeu a pena. Teve conflito, mas valeu a pena. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas valeu a pena. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos alcançar o nosso Deus. Você nunca vai fazer mais para Deus do que Deus por você. O que a gente faz para Deus é um grãozinho de areia da praia do mar, perto do oceano, do que Deus faz por nós. Às vezes eu fico assim admirado de ver, mas eu já fiz tanto, eu já preguei tanto, eu já evangelizei tanto, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu estou há tanto tempo na obra. Irmão, quando o dia que chegar no céu, nós vamos ficar a eternidade, a vida inteira, não, porque não é assim, mas nós vamos ficar a eternidade inteira só para agradecer o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós, você faz para Ele, é para Ele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A gente faz para Deus e nem precisa Deus recompensar nós. Ele recompensa porque Ele é Deus mesmo. Mas nem precisava. Porque só de ter a graça de fazer já tá bom por aí. Porque pelo menos a gente é útil. Pelo menos a gente fica feliz fazendo. Mas além de tudo, a gente ganha o bônus da recompensa divina. E a recompensa de Deus é aquilo que Deus vai te dar e vai provar para você que ser humano nenhum nessa terra pode te dar. Deus vai dar para você o que ninguém pode dar. Deus vai fazer o que ninguém pode fazer.